Oi, amigos e amigas do canal. Hoje trago reflexões importantíssimas para a nossa comunidade. Eu não sei se tem alguém me ouvindo. Com certeza deve ter alguém. Mas quem me assiste pode ser que não. Mas no momento ter uma comunidade de grandes pessoas não me interessa. Me interessa ter pessoas que realmente estão interessadas em conversar sobre fotografia. E por que eu tô falando isso? De um tempo para cá tem surgido uma vontade enorme de estar inserida em espaços acadêmicos, justamente por querer estar inserida em locais de criação. E eu acredito que os locais de criação, onde tem pessoas criativas e imersas 100% em suas criações, são locais acadêmicos também. E aí eu tenho tido uma vontade louca de fazer mestrado para poder me aprofundar mais na imagem, de uma forma mais séria também, e na forma de contribuir para outras pessoas, enfim. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sempre começo a falar umas coisas nada a ver, para poder falar o assunto que eu quero falar, né? Nossa, é muito bom conversar aqui da janela com vocês. Eu acho que eu vou gravar vídeo sempre aqui. É perfeito. E tem até o canto do passarinho, tá ouvindo? Enfim, eu tava refletindo no nosso consumo de mídias sociais, em como o consumo de mídias sociais hoje alterou a fotografia. Tá, corrigindo. Como o consumo de mídias sociais alterou a fotografia nos dias de hoje. Por que eu tô falando isso? Primeiro eu vou começar falando em como a forma de consumir imagem mudou. Hoje, a nossa vitrine principal de imagem são as redes sociais, né? Tanto Instagram, YouTube, Pinterest, enfim. Eu vou colocar todas as redes sociais como um todo. E aí a gente antes via as fotos, né? As fotos eram vistas em álbuns impressos. E como ao longo do tempo isso foi mudando, como a gente foi substituindo e trocando, e não sei se banalizar é a palavra certa, mas como a gente chegou nesse nível a ponto de olhar uma imagem e essa imagem ser apenas uma imagem instantânea, sabe? Num scroll infinito. Hoje, o nosso tempo de atenção na fotografia é muito menor do que antigamente, né? Antigamente a gente sentava no sofá e consumia os álbuns impressos de família, e esses álbuns, eles tinham histórias juntamente com as nossas vós contando, ou pessoas mais velhas, enfim. A gente tinha todo esse cenário nostálgico mesmo, né, para consumir as imagens. Nem, acho que consumir é uma palavra muito forte, nem vou falar consumir não, vou falar apreciar. Hoje, o nosso tempo de fotografia é bem menor do que antes, né? As nossas fotos são criadas para ter um limite de tempo. E eu tava editando foto hoje, tava refletindo justamente nisso. Eu tava editando foto e construindo um storytelling para postar um ensaio no Instagram e construindo justamente pensando em uma forma como as pessoas podem se prender a esses ensaios. Porque só postar uma foto hoje já não é o suficiente para atingir outras pessoas com o meu trabalho, para que eu consiga pagar minhas contas. Eu preciso criar um storytelling e criar uma narrativa e fazer todo um copy interessante, né? Escrever um texto super interessante para prender uma pessoa pelo menos 5 segundos ali, 10 segundos, para que depois eu consiga postar mais um ensaio e esse ensaio chegue para ela. E isso às vezes me frustra. E eu comecei a pensar no consumo de mídia que a gente tem, como isso altera a fotografia. E aí esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem hoje. O segundo ponto que eu estava pensando, refletindo sobre esse consumo de mídia, é o seguinte. E aí, como eu estava pensando nesse ensaio para postar lá no meu Instagram, eu comecei a refletir nesse segundo ponto que é velocidade e tudo ser muito efêmero, né? Hoje as nossas criações são feitas para impactar as pessoas, ou seja, antes a fotografia ela era rara, ela era elitizada e hoje o nosso consumo influencia 100% na fotografia, porque a gente não consegue mais olhar aquilo ali e apreciar, né? A gente tem que ficar rolando a tela e as imagens não geram impacto. E aí, refletindo nisso,
eu comecei a pensar, caraca, a gente, hoje em dia, eu vejo diversos vídeos, né, quando eu vou estudar de fotografia, que ensinam sobre cores vibrantes, sobre poses e lugares impactantes e hoje postar uma foto não é só um post, é de fato um impacto que tem que causar no outro. Mas como que fica o artista, no caso o criador, no caso eu, fotógrafo que crio imagens, né? Pra onde vai toda a minha arte? Quanto tempo dura a minha arte, na verdade, sabe? Quanto tempo dura, aos olhos de uma pessoa, um ensaio que eu faço? Por que então que eu tô ali nas redes, sabe? Eu preciso dos meus clientes, assim como eu quero mostrar o meu trabalho e eu quero mostrar as fotos bonitas que eu faço. E assim como as pessoas hoje, atualmente, meus amigos vêm na minha casa, as pessoas vêm na minha casa e eu quero mostrar o meu álbum de foto. Tipo assim, outro dia eu fui mostrar um álbum de foto pra uma amiga e aí meu marido falou: Ai, você mostra esse álbum pra todo mundo que vem aqui. Mas é o que a gente fazia antigamente. Hoje a gente tem até. É até estranho você mostrar esse álbum de foto e você tem até vergonha, tipo assim, nossa, realmente, né? Eu tô enchendo o saco da pessoa, vou mostrar um álbum de foto. Mas não, é assim que funciona, é pra isso que foi feito. E aí eu comecei a pensar desse lado da fotografia que hoje tá mais veloz e efêmero. O terceiro ponto que eu tava refletindo é: as mídias sociais trouxeram mudanças estéticas para a fotografia, por quê? Porque hoje a fotografia ela tem que se adaptar às cores, aos filtros, aos formatos. A fotografia tem que se adaptar a enquadramentos que cabem ali no feed, tem que se enquadrar em composições que realmente atraem os observadores, né, os espectadores, eu diria. E a gente fica preso nessa estética. Porque, por exemplo, antigamente as fotos naturais não estavam sendo aceitas, mas, porém, entretanto, hoje o natural voltou e a estética do filtro não é mais usada como antigamente. E quarta reflexão é fotografia como produto. A fotografia virou conteúdo hoje, e a fotografia virando conteúdo significa que ela tem mais valor quando ela tem curtida, quando ela tem like e quando ela tem pessoas compartilhando e se interessando pelo que você posta. Isso muda o objetivo da fotografia, por quê? Porque a fotografia entra como uma performance e ela está sendo usada para monetização, ou seja, para ganhar dinheiro. Dito isso, nessa quarta reflexão, a fotografia deixou de ser memória para ser um produto de consumo rápido. Entendeu o que eu tô falando? Ou eu tô viajando? E a reflexão para hoje é: o que que a gente está buscando realmente quando a gente está tirando uma foto? Você já parou para pensar nisso? Eu vou deixar essa pergunta aí para você refletir. Se você gosta de se aprofundar tanto nas imagens assim como eu. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.